Sejam todos muito bem-vindos. Sou Márcia Cado, CEO da imobiliária Cadu Imóveis de Curitiba e diretora adjunta dos assuntos internacionais pelo Estado do Paraná perante o Cresce-Cofesse. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, para quem investe ou intermedia negócios imobiliários internacionais, deixou de ser um diferencial e passou a ser um essencial: a informação qualificada. E para falar sobre isso com propriedade, nós convidamos uma profissional que vive no mercado americano, na prática, e hoje está conosco a Marta Faustino, broker atuante, proprietária da DTB Florida Realtors, com imobiliária própria em Orlando, atendendo investidores internacionais e desenvolvendo oportunidades estratégicas e com lançamentos, imóveis para locação de temporada, terrenos e outras oportunidades, né? Marta Faustino, fala conosco, por favor. Tudo bem, Márcia? Como é que você está? Tudo, Muito tudo bom. certinho. Primeiramente, obrigado, né, de me convidar aqui junto à Cadu Imóveis, para que eu pudesse falar um pouquinho sobre o mercado internacional, até mesmo a Cadu também, né, sendo inserida já há algum bom tempo no mercado internacional conosco. Isso mesmo. Então, Marta, os temas, né, que nos traz aqui sobre Hum. a informação imobiliária no mercado dos Estados Unidos, né, mais direcionada à Flórida. Eu vou aqui te apertar um pouquinho a respeito de algumas perguntas e eu gostaria que você complementasse e fizesse da tua forma, porque eu sei, né, de todo o teu conhecimento nesse mercado, e nos presenteasse, né, com essas informações. Começando então, né? Vamos Muitos lá, vamos investidores. ver se eu consigo responder tudo, mas estou aqui à sua disposição. Tudo que tiver. Ai, ai. Então, muitos investidores brasileiros estão buscando oportunidades nos Estados Unidos. Sim. Como você analisa o cenário atual do mercado imobiliário na Flórida, diante da recente desaceleração e reequilíbrio de preços? Quais mercados dentro da Flórida estão mais promissores? Orlando, Miami, Tampa, e por quê? Então, eu estou localizada mesmo na cidade de Orlando, né? E aqui nos Estados Unidos, quem é licenciado, as nossas licenças é por estado. Então, quer dizer, todos os nossos corretores aqui dos Estados Unidos, nós podemos atuar em todo o estado da Flórida. Então, falando um pouquinho de Orlando, assim, eu vejo um reequilíbrio de preços também, depois do crescimento agressivo que foi da pós-pandemia, sabe? Aí nós tivemos um reequilíbrio de preço, mais inventário disponíveis, e também os vendedores muito mais flexíveis. Nós estamos agora numa fase do mercado, onde nós temos muito mais compradores do que vendedores. Tá? Então, hoje, o mercado é para compradores. Consegue, inclusive, pedir desconto para as propriedades e tudo. Né? Então, assim, você me perguntou das três cidades, né? Orlando ele é considerado, então, como o queridinho dos investidores, né? Falo assim por três motivos, né? É um mercado mais estável e menos volátil que Miami, né? Ele tem uma forte demanda também em locações, principalmente locações de curto prazo, devido aos parques. E geração de empregos também, né? E a população está crescendo cada vez mais. Muitas pessoas estão vindo morar em Orlando. Tampa, falar um pouquinho de Tampa. A Tampa hoje ela é considerada como uma mini Miami, né? Todo mundo fala, Tampa é mini Miami. A gente não pode esquecer também que os imóveis em Tampa são preços muito elevados também, né? É claro que o custo de vida ainda é mais baixo que Orlando e Miami, mas ali tem muitas empresas, hospitais, universidades, e isso acaba impulsionando a demanda. As pessoas querem ir para Tampa principalmente por esses três motivos. E Miami sempre é premium, né? Miami é sempre considerado premium porque é um mercado internacional, né? Os preços são altos, a competição é muito maior. Então, assim, é ótimo para quem busca valorização e liquidez, mas a entrada
é mais cara. Miami hoje nós não estamos, a gente não vê tantas construções como Orlando, como Tampa, né? Então são mercados diferenciados e também dependendo do tipo do investidor, né? O que que ele busca. Muitos investidores que é família, querem optam para Tampa ou para Orlando. Os outros, as pessoas que querem estudar, gostam mais de diversão, de praia, vão para Miami, tá? Entendi. Bom, são mercados bem distintos, né, Marta? São bastante. O investidor, por exemplo, o investidor de Orlando, na tua opinião, é o mesmo investidor que compra Miami? Geralmente, não que compra Miami, não. Existe assim um perfil diferente, como eu falei. O investidor que vai comprar Orlando é aquele investidor assim que tem filhos pequenos, Aham, ainda quer comprar lá para investir porque quer levar os filhos para o parque. Tá? aham, Então, é esse perfil. Já o investidor que é Miami, já não é aquele investidor que tem filhos pequenos. Geralmente é jovens, ou gosta muito de aham. praia e quer ir para lá e gosta de badalação, né? Já Badalação. isso. Já o de Tampa é outro perfil. É muito americano que compra em Tampa. Então, mesmo aquele brasileiro que é casado com um americano e que gosta de praia, e é família também, às vezes optam para Tampa, não esquecendo dos valores, né? Tampa, os valores são muito maiores também em relação a Orlando. Hoje, em relação a preços, eu falaria que Orlando seria a primeira opção. Ok. E quais são as principais vantagens de investir em imóveis de lançamento, as pré-construções, né, na Flórida? É. Existem diferenciais claros, nos retorno ou no perfil de investidores que optam por imóveis, prontos versus lançamentos? Olha só, nós temos até, deixa eu falar mais um pouquinho de Orlando, primeira pergunta que você fez, depois eu já vou para essa aí. Nós temos aí, ó, em Orlando hoje, ele é um dos destinos mais visitados do mundo, a gente não pode esquecer isso. Então, nós temos em torno de 70, 80 milhões de turistas por ano, né? Por isso que o Short Term Rentals, que a gente chama de STR, ele está bem consolidado, né? Aham, Então, assim, a gente mostra que existe condomínios que você só pode alugar se for através em Airbnb ou VRBO ou Booking, né? uhum. Através do que podem ser somente STR, não pode ser residencial, né? Então, isso acaba mostrando que para o investidor ele chega a ter assim já imobiliado com ocupação de 7 a 10%, esses imóveis rendem para eles por ano. E por outro lado também, se for casas temáticas, chegam a valorizar, a ganhar muito mais, a 20 a 30% a mais da diária, tá? Então, assim, o que você me falou você me perguntou agora sobre construções, né? Qual que é a vantagem de você comprar como pré-construção, ou então se for uma casa já pronta, né? Então, assim, a pré-construção tem várias vantagens, principalmente a vantagem principal é a garantia. Você está comprando um imóvel que ele tem garantia de 1 ano e mais 5 anos da parte estrutural, tá? Os imóveis e além disso, você também pode, fracionado o pagamento. Você dá um valor de entrada, né? E pagar depois você vai pagar em torno de mais ou menos, até se concluir a obra, você tem tempo para pagar e para você receber, né? Você receber o imóvel. Isso acaba você ganhando na valorização. Já a casa que você compra pronta, qual que é? Esse daí é um investidor tático, aquele que quer começar a rentabilizar já no próximo dia, né? Amanhã já quer Aham. rentabilizar. Então, esse é o diferenciamento de um investidor que já no lançamento é aquele investidor estratégico, focado em valorização e planejamento, né? No imóvel pronto, não. Já é o tático que quer começar realmente a rentabilizar no dia seguinte. Aham. E considerando, exatamente, essa diferença, né, do pagamento durante a obra,
né, que você dá uma entrada, depois você dá balões e vai fazer o financiamento no término da obra, assumir real, né, a estrutura, toda a parte de mobília, enfim. E aquele um que já inicia, ele começa a fazer os pagamentos imediato, mas ele também rentabiliza. Se você for fazer no gráfico de planilha, de retorno, né, no ROI, essas duas situações, na tua visão, qual a diferença de uma para outra, assim, e se falando na realidade mesmo do retorno, digamos, né? Hoje o retorno maior são para casas mais decoradas, tá? Então, é claro que tem que analisar imóvel por imóvel, tá, Márcia? Porque eu vejo clientes nossos que comprou casas que já estão prontas, mas acabou fazendo uma decoração, aquela decoração que gastou, assim, sei lá, 25% do valor do imóvel. E aí a casa começou a alugar bem e tal, só que ele fez uma boa compra. Ele comprou com um bom preço, tá? Agora também tem que colocar tudo em planilha. Porque se você pensar bem, aquele imóvel que você compra na planta e que daqui a 6 meses ele está valorizando, né? É claro que vai valer a pena esse imóvel. Então, tem que ser cada imóvel. Se eu falar hoje para você, vamos comprar um imóvel de 4 quartos, quanto menos quantidade de quartos, menos rentabilidade. Então, um imóvel de Entendi. 8, 10 quartos dá muito mais retorno, né? Então, tem que realmente ser feito um planejamento e olhar imóvel por imóvel para ver o resultado, tá? Tá. Eu vou ainda focar um pouco mais nessa questão, né. Tá. No caso, você poderia explicar, como funciona na prática, a aquisição de imóveis voltada pra locação, né, a locação temporada, tá, os Sim. vacations. Especialmente, né, aqueles com destino, como Orlando, né, que como você disse recebe, milhões de turista por ano. Mais ou menos. Nessa balança, vamos dizer assim, qual o retorno esperado de um pra né, de um investidor financeiro adquirindo essa casa? Assim, a grosso modo. Sim. Então, olha só, se casas menores vai dar em torno de 7 a 10% de retorno. Casas maiores em torno de 12 a 15% de retorno. Tá, Tá? Então, como eu entã te falei, quanto maior número de casa, de quartos, maior rentabilidade. é um turismo contínuo, né? É. É, Isso nunca né? vai terminar, né? Aham. Isso eu creio que nunca vai terminar. Sempre vai ter casas de temporada, né? Eu creio que É. isso é um mercado muito aquecido em Orlando. Nunca vai deixar de ter. Hoje, uma das Aham, vantagens é que quem compra hoje ainda tem alguns condomínios que estão sendo vendidos próximo à Disney e ainda em aham. construção, mas a tendência é terminar. Tem poucos condomínios hoje que estão sendo construídos que dá 20 minutos da Disney. Isso vai acontecer depois para outros lugares mais longe do que a Disney, que vão começar a construir agora, porque as licenças praticamente não tem mais. Não tem Não mais tem terra. mais, né, não É, tem mais, né. Essa é uma informação muito preciosa, né, é, essa é uma informação, assim, que tem que levar muito a sério, porque o momento é esse, né. Eh, exatamente. O momento é agora. o Para momento quem é quiser agora, né. comprar. Porque com Aham. certeza vai subir os valores, vai subir os preços. Tá. Quais são as facilidades e desafios atuais para brasileiros financiarem imóveis nos Estados Unidos? Quais são os requisitos, né, para um investidor, cumprir, para conseguir um financiamento com entrada de cerca de 25, 30% e taxas competitivas? Então vamos lá, olha só, o juros está baixando, tá? Nós estamos com clientes fechando a uma taxa de 6% agora, ao ano, tá? A entrada mínima é 25%. É claro que na ROI, né, na planilha de retorno de investimento, nós vamos considerar, por exemplo, uma casa menor, ela talvez, se você colocar 25%, ela pode dar negativa, mas às vezes se a gente colocar 50% nela, ela dá positiva. Por isso que eu falo que é importante fazer a, 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 a planilha de retorno de investimento para cada imóvel, né? As taxas, então, tá em torno de 6%, dependendo do banco,
tá? Tem banco que exige muito mais documento, nós vamos lá no 6%. Aqueles que não exigem documentos vão cobrar mais, que a gente chama hard money, né? Que são os bancos Aham. privados, tá? Não precisa morar nos Estados Unidos e muito menos ter um visto. Tem bancos que aceitam até se você não tem visto de turista ainda. E tem bancos que exigem que você tenha visto no passaporte, tá? Que geralmente os bancos pedem? Passaporte, a cópia do passaporte, a comprovação de renda dele no Brasil, uma carta do contador, né, mostrando que ele recebeu ao longo dos 12 meses um valor X e que o extrato bancário bate com o valor da carta do contador, né? É mais ou menos isso que pedem, é muito simples e a aprovação é muito rápida para um estrangeiro. É até muito mais fácil do que para um americano, tá? Aham. E E existe aí vantagens, né? Qual que é a vantagem disso? Você está comprando um imóvel em dólar, né? Você paga o imóvel com a renda em dólar que você está alugando, né? E você está construindo aí um patrimônio com moeda forte. Perfeito. Agora falando em vistos, tá? Além do tradicional visto, né, de turista, o B1, B2, para visitar e fechar negócios, quais oportunidades existem atualmente com visto de investidor? Bom, Como o EB5 ou o E2, e como isso impacta a estratégia imobiliária? tem vários vistos de investidores, né? Nossa, hoje o país ele oferece milhões de vistos aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho assim. Eu na verdade, não tenho licença para poder falar sobre vistos, né? Eu vou dar uma Ok, pincelada só para vocês entenderem, né? Eu, particularmente, ok. entrei com o visto E1, desculpa, Aham, L1. L1 é o visto de investimento, que você aham, monta uma empresa aqui e você contrata em torno de 5 funcionários que são cidadãos americanos ou têm green card, têm permisso de trabalho aham, e você monta um projeto, né, um business plan para essa companhia traçar o resultado que ela vai dar, se ela vai dar positivo ou não. E logo aham, depois de um ano você já aplica para o Green Card, tá? Esse é um ótimo visto também, mas não é um visto barato, porque além de você pagar o funcionário, você ainda tem que pagar os impostos que incidem sobre eles, né? Então esse é um tipo de visto. O E2 é um visto que está sendo muito usado agora para quem tem cidadania europeia, tá? aham, Então, para quem quer morar aqui, mas ele não, geralmente ele não concede o green card direto, mas você pode ter o E2, marido ou esposa, o E1, tá? E aí você necessita ter realmente um negócio ativo, né? Isso aham, pode ser comprar um negócio, né, uma empresa, e também pode ser uma gestão de propriedades. De repente, você pode comprar algumas propriedades e você fazer a gestão dela, também faz parte da operação, né? O EB5, que a gente chama o EB5 aqui, são vistos também de investimento, esses são para caminhos até o Green Card, né? De caminho para Green Card. Então, os investimentos são a partir de US$ 800.000 em projetos aprovados, né? Pode ser fundos imobiliários, hotéis, construções. Aí tem que ser projetos aprovados pela Regional, que é do governo americano. Ah, ok. Tem que direcionado para alguns, tipos de construções, né, de incorporações, no caso, ou É, mesmo ou hotéis ou imobiliários também, dependendo fundos imobiliários, né? Dependendo, existe uma relação de empresas que fazem o registro dentro da Regional, tá? Aí dessas empresas você tem que escolher qual que você quer investir, que você quer se tornar sócio, entendeu? ah, entendi, entendi. Aí funciona o EB5. O EB5 você faz esse investimento e daí em 5 anos você tem o retorno desse dinheiro de volta, né? Nesse período você já aplica para o Green Card e esse investimento que está sendo devolvido, esse dinheiro para você de volta, é corrigido também. Entendi. Do ponto de vista do relacionamento com corretores brasileiros, que tipos de parceria ou estrutura comercial a DTB, oferece para que o corretor, daqui, né, do Brasil, possa atuar com mais segurança e resultado no mercado americano?
Ah, Márcia, eu gosto dessa história aí, porque eu vou contar lá atrás, desde quando começou, né? Então, começou Ai, há 4 anos atrás, quando a gente resolveu fazer uma plataforma onde poderia atender os corretores do Brasil. E eu vi uma dificuldade muito grande depois que eu fiz o curso CIPS, que o curso CIPS é um curso que ele é um curso da NIR, que é a maior associação do mundo, né, que fica aqui nos Estados Unidos. Vou falar, é a associação que hoje está no mesmo nível do COFES. O COFES é a segunda, né, é o segundo conselho, né, maior do mundo todo, depois da NIR. E depois que eu fiz esse curso, eu vi que os corretores do Brasil não sabiam nada, né? Falei verdade. assim, poxa, não sabe nada, não tem nem ideia de como funciona o mercado, então aqui vamos ensinar, né? Fizemos essa plataforma aí, unindo o corretor Brasil com o corretor dos Estados Unidos. Então, assim, a gente acabou construindo um modelo bem claro para proteger e capacitar o corretor brasileiro, né? Então, essa parceria foi uma parceria realmente formal, a gente faz contrato exclusivo com eles, tá? Uma comissão super transparente, fazemos eles entram como Silver, depois eles vão para Gold, depois eles vão para Diamond. Então, assim, a gente pega na mão do corretor mesmo para poder ensinar e, assim, ele tem todo o acesso, ele tem acesso ao One Home do MLS, onde eles podem visualizar os imóveis, passar para os clientes também que eles são associados, né? Eles estão ligados à DTB International Realty. E daí, a partir daí, os nossos corretores aqui, o SE, entra em ação, porque só eles que podem realmente fechar negócios, né? E daí começa o processo de mostrar apartamentos e fechar negócios mesmo. Hoje nós temos muitos corretores no Brasil que têm tido uma experiência positiva, né? Estão ganhando em dólar, então assim, isso faz muita diferença. Então eles têm treinamentos em leis, contratos, processos aqui americanos, né? Eles têm todo o suporte, né? Como a gente faz as nossas visitas, como nós fazemos as propostas, os financiamentos, o fechamento. Então, assim, toda a parte de proteção contratual para o cliente no final, e é a DTB que eu, como broker, na verdade, porque aqui a gente não pode trabalhar, qualquer corretor não pode trabalhar se for autônomo, né? Como no Brasil. Então, eu, como sou a broker da companhia, sou responsável, né, pelo contrato, nós fazemos a emissão do contrato para o cliente e também fazemos a distribuição da comissão, né? Então, a comissão vem primeiro para a nossa empresa aqui, para que a gente possa distribuir para o corretor do Brasil e o corretor USA. Então, não tem perigo de que o corretor do Brasil não atua com segurança, ele vai atuar com segurança. O cliente, ele é atendido de ponta a ponta, porque nós somos um hub, né? Nós atendemos desde a abertura de empresa até a administração de casa de temporada. E a DTB acaba sendo o braço operacional nos Estados Unidos dos corretores do Brasil. Isso realmente é um diferencial, né? Eu acredito assim que não tenha outra imobiliária americana que tenha essa contrapartida, né, com o corretor estrangeiro. Não vou nem É, dizer o corretor brasileiro, né? O corretor fora dos Estados Unidos, né? Porque a prática dentro dos Estados Unidos ela é para todos os corretores de fora, né? Tem que ter sim, um corretor lá, né? Que dê o respaldo, e na hora da venda tem que ter uma imobiliária que faça o fechamento. isso Então, mesmo. lá é bem diferente daqui, digamos, do nosso mercado e das leis, né, que abrangem as negociações do ramo imobiliário, né? Aqui, por exemplo, até o proprietário do imóvel tem condições de vender até o final, né? Até a entrega da chave, enfim, né? Ele não precisa, digamos assim, não é obrigatório ter um corretor. E lá nenhum outro corretor pode fazer a venda sem ter um corretor parceiro lá com todas as certificações para acompanhá-lo desde a visita, né? Isso Então, mesmo. então é um diferenciado assim bastante interessante. As leis aí são bem mais atuantes, não vou dizer severas, mas elas funcionam, né? E isso dá um respaldo muito maior na profissão do corretor de imóveis e dos imobiliaristas, né?
Ah, com certeza, sem dúvida. E eu acho que um dos diferenciais também em relação à nossa imobiliária, eu fui a pioneira, né? Quando eu comecei a procurar os corretores e dei, como que eu posso te falar? Valorizei eles, porque eu acho Tá. que o corretor brasileiro ele não é valorizado. Então, quando eu comecei a dar esse valor para o corretor Esse brasileiro, eu falei assim: suporte, "Olha, vamos né. aqui, vamos começar Aham, e vamos fazer", porque assim, o corretor brasileiro está do lado do cliente. É sim. muito mais fácil um cliente que você aí no Brasil está trabalhando com ele e que ele confia em você e você fala assim: "Eu também tenho um imóvel lá fora", e ele sabe que Aham, ele está adquirindo esse imóvel com você, do que ele procurar a mim, por exemplo, que não me conhece. Tá sim. me achando pela Faz todo internet, não sentido. sei o que e tal. Então é muito mais fácil ele olhar e falar assim: "Não, espera aí, eu tô comprando porque a Márcia tá me indicando. Eu tô comprando porque a Monique tá me indicando". Eu tive uma reunião essa semana com um cliente que tá comprando uma casa no solar e foi a Monique que trouxe. E ele falou assim: "Ó, eu só tô comprando porque a Monique que falou pra comprar". E a Monique pode comprar de olho fechado com a Marta, né. Então, assim, a gente vê essa confiança que os clientes têm em vocês. Então a Uhum, gente tem que aproveitar, e esse valor ninguém dava. Então quando as verdade. imobiliárias começaram a ver que, poxa vida, a DTB tá crescendo, tem muitos corretores aí, começaram a fazer também. Só que não deu certo. Por quê? Porque eles não Aham. têm essa plataforma, eles não têm esse suporte que nós damos para os corretores. Nós damos treinamentos toda segunda, terça e quarta para todos os corretores. Nós temos um curso, né? O curso Grow é um curso que realmente está ajudando muito, muito É. específico também. Acho que depois você vai perguntar dele, né? Depois nós vamos falar a Então, respeito do assim, grupo. tem muitas coisas muito diferenciais de imobiliárias que começam a fazer e largam. E sabe também o trabalho, porque é muito trabalho, mas tem Aham. retorno, né? Vale a pena. É. Você sabe que é muito interessante isso que você falou, Marta, que, o corretor ele tem não só a empatia, mas ele tem a confiança do investidor, do cliente dele, né. Que você veja que muitos corretores eu converso a respeito do mercado internacional, e convido, né, para fazer parte da plataforma e explico que tem essa oportunidade, né, que de repente dá match, né, como dizem. E Sim. ele diz o seguinte, ele fala assim: "Mas eu não tenho clientes que vai ter interesse em comprar nos Estados Unidos". E quando ele vai ver, o cliente dele tem já patrimônio fora do país, E não sabe. comprou com ele, né. E não comprou com ele, não É, comentou com exatamente. ele que estava fazendo esse investimento lá fora, e ele, de uma certa forma, perdeu a oportunidade de estar, acompanhando esse cliente, ganhando essa comissão, e o cliente, muitas vezes, comprou lá na DTB, É. sabe. E ele Não, estava aí a com o gente cliente, já ele estava passamos por com a imobiliária, entendeu. não, eu tive um exemplo dessa semana, foi muito interessante. Entrou um cliente lá, né, e a maioria das vezes eu não atendo o cliente, são os próprios corretores da imobiliária, né, e dessa vez um dos corretores me ligou e falou assim: "Atende para mim?" Eu falei: "Pode deixar, vou ficar aqui, eu atendo". Esse cliente chegou, entrou na minha sala, a gente começou a conversar e tudo, e a conversa ficou super interessante e tal, estava querendo comprar uma casa e tudo. Aí ele pegou e falou assim: "Ah, então tá, eu vou entrar com a documentação, tudo", e saiu e foi embora. Logo em seguida, eu ia entrar com outro cliente de uma outra corretora do Brasil, tá. Aham, A hora que eu entrei, eram da mesma cidade, os 2 eram de Brasília. Aí eu peguei e falei assim: "Ah, acabou de sair daqui um cliente, né, de Brasília". Ele pegou e falou assim: "Como que é o nome dele?" Eu falei: "Não, não, o nome dele é tal". Ele falou assim: "Nossa, claro que eu conheço ele, o filho dele é o melhor amigo do meu filho". olha Aí aí, eu ó. peguei e falei assim: "Poxa, que coincidência". E os 2 estão vindo, né, comprando, só que nenhum sabe do outro, né. Aham, Aí no dia aham, seguinte, eu fui receber mais uma médica que vinha conversar comigo, mais uma reunião que eu tive, conversando aham. com de onde que você é? De Brasília, na mesma igreja do outro cliente também. Então assim, todo mundo para no DTB, não tem jeito. Pois é isso que eu tô comentando, sabe, que de repente você tá aí, com o cliente, com a faca e o queijo, vamos dizer aí, tá bom, e deixa escapar, né, depois você ficou sabendo que esse cliente foi lá e comprou sem a tua, E incrível. Você quer né. saber? Olha só.
o primeiro cliente que chegou é do corretor do Brasil, Aham, do Francis, do Brasil. aham, O segundo que entrei na reunião é da Magil de Brasília. E o terceiro aham. que eu entrei ontem é do Zé Carlos de Santos. Olha só, Olha, de Brasília, mas os corretores são de outras cidades. Por quê? Porque eles encontram as pessoas, às vezes, até pela internet, de outras cidades. Então, nós tínhamos um corretor de Santos vendendo para Brasília, de aham, o outro corretor lá de Belo Horizonte, de BH, vendendo para Brasília, e o outro que era de Brasília mesmo vendendo, porque eram amigos. Então, aham. assim, isso que é bom no internacional. Eu falo que o internacional não tem fronteiras. Não, Você pode vender tanto no Paraná, como você pode vender em qualquer outro estado para fora, né? Essa é a vantagem. Ainda ganha em dólar, né? Olha só a e vantagem. fizer, né, muitas vantagens. Eh, agora uma outra pergunta, tá, como, o corretor, o investidor, né, o corretor ou o investidor, deve se posicionar, com seu portfólio entre imóveis de aluguel a longo prazo, aluguel de temporada, terrenos para desenvolvimento. Quais indicadores você recomenda, acompanhar para tomar essa decisão? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar longo prazo, né? Quando Aham, a gente fala em longo prazo, aquele aluguel de um ano, a gente é, está falando que tem menos risco, né? Então nós alugamos a casa por 12 meses, menos risco. Uma ocupação que é estável também, e um fluxo constante. Então, se sim. alugou ali, então a gente só vai fazer a alocação e pronto, né? O que a gente precisa Aham, fazer é uma planilha para ver se ele pelo menos está se pagando, né? certo. Já no STR, no Short Term Rentals, na curta temporada, nós temos uma maior rentabilidade. Só que Aham, a gente sabe que também tem sazonalidade. Nós sabemos que tem alta temporada, curta e média temporada. aham, Então, eu acho que isso é mais assim ideal para um retorno rápido, né? Mas e aham, também diversificação, né? aham, Vamos falar de terrenos também. Nós começamos a parte de construção, nós filiamos a 2 companhias, que são 2 general contractor, né, que construtores que trabalham aqui na Flórida, super renomeados, né. A gente sabe, assim, você tem 2 maneiras de ganhar com terreno e construção. A de você comprar um terreno nos Estados Unidos, isso é muito bom para quem quer colocar um pezinho aqui dentro, né, dos Estados Unidos. aham, Ah, quero aham. comprar um terreno. Terreno você vai comprar com $30.000. Nós temos terreno vendendo, Márcia, por $30.000 em 60 vezes. Nossa. Então você consegue comprar lá por $800 por mês, por Aham, 860, eu acho que é a parcela, por 60 meses, né? aham, E você vai falar: "Ó, eu tenho um terreno lá nos Estados Unidos", tá? E aí a hora que você terminar de pagar, o terreno é transferido, né, para o seu nome. aham, E você também pode optar, daqui a 60 meses, eu vou vender o terreno agora, quanto que ele valorizou? X. Quem comprou terreno há um tempo passado em Ocala, por exemplo, que passou uhum, pagaram na faixa aí de 20.000, mais ou menos, hoje ele está valendo muito mais, 40, $50.000, né? aham, Agora você tem opção também, não, não quero vender o terreno, eu quero construir nele. Você pode construir uhum, também, né. Então, existe aí uma valorização mais lenta em relação ao terreno, porém tem um potencial maior. Então ele requer mais capital e mais tempo. Então, para investidores experientes e também para comprar em grupo, né. Eu quero comprar terreno", ok, compra 3, 4 terrenos e depois vão construir. Tudo isso a gente uhum, ajuda, tá, desde o começo ao fim. E você perguntou também sobre os indicadores. Então, os indicadores que eu poderia falar para você é oferta versus demanda, né. Então hoje nós uhum. sabemos que tem muito mais, oferta de produto do que não, desculpa, muito mais demanda, né, muito mais Demanda. gente, procurando imóveis mais ou menos, né. Não, ao contrário, tem muito mais oferta, tá, e pouca demanda, então tem muitas coisas para se vender aqui, a gente consegue cobrar, né, ter descontos na compra, tá. Ok, ok. Temos que considerar também o preço médio, né, versus o aluguel médio, também, isso também. O custo também,
de manutenção, isso a gente tem que considerar, porque os condomínios hoje têm condomínio muito caro, então a Uhum. gente tem que considerar isso, porque vai impactar na venda, né? E também se pode ou não alugar short-term rentals, isso é importante saber também. Não adianta você trabalhar com, quero comprar aqui, faz toda a compra, depois você vê que não pode alugar. Aí é um problema sério, por isso que é importante você pegar um corretor que conheça para você não comprar errado, porque isso pode acontecer. Certo. E esse é um diferencial também muito importante, que a DTB tem esse especialista dentro da DTB, que tem todo esse know-how para estar acompanhando todas as ofertas que aí tem, e está indicando no perfil do investidor qual é o melhor, qual a melhor Cenário. oportunidade, né, para que ele esteja investindo com segurança. Uma outra situação, Marta, que eu vejo muitas perguntas aqui a respeito, é o seguinte, porque aqui no Brasil, quando eu compro um terreno, por exemplo, aí eu tenho que contratar um engenheiro, tá? Eu tenho que verificar perante o órgão público quais são o tipo de construção que se pode fazer naquele determinado local, Uhum. como que eu posso construir, porque tem determinadas regiões que eu não posso pôr um comércio, por exemplo, é só residência, ou o contrário, só pode residência, não pode comércio. Eu tenho que ver se está próximo de centros comerciais importantes, por exemplo, farmácia, mercado, transporte, enfim, sabe? Eu tenho que fazer todo um estudo de mercado em referência àquele local e aquele terreno para eu saber exatamente o que tem que construir. Aí eu acredito que não deva ser diferente. Mas aqui ocorre um outro risco. Por exemplo, eu contrato lá uma equipe para construir, e essa equipe começa a construção, dali a pouco desiste da construção, vai embora, sabe? Sim. Eu fico na mão, eu não cumpre prazo, falta no serviço, sabe? A mão de obra aqui é muito complicada. E eu não sei como que funciona aí, se Então, essas empresas, né, elas têm uma garantia, alguém dá uma garantia de que a empresa contratada para executar a obra, ela vai executar com segurança, com comprometimento, como que funciona aí? então é diferente do Brasil, sim. No Brasil, eu sei que o construtor, ele realmente é construtor, ele que contrata todo mundo para poder trabalhar, desde o arquiteto, desde o engenheiro e todo mundo da obra, né? Até o peão da Sim. obra. Aqui não. Aqui nós temos a figura do general contractor, que Uhum. ele é licenciado, então ele tem a equipe para construir. Então, quando ele chega com um projeto que pode ser construído, inclusive fazem antes uma due diligence, né, na terra, para saber se não tem tartaruga, se não tem coruja, se não tem qualquer tipo de bichos ali, aves que não pode construir, né? Aham. Ou então, se você construir, você tem que trocar, né? Tirar o ninho dela e passar para outro terreno, alguma coisa assim. Quem faz isso é o próprio General Contractor. E ele vai cobrar uma taxa sobre o valor da construção, 10%, 15% sobre aquilo. Então, o próprio construtor, aqui que se diz construtor, quando fala no Brasil, eu estou construindo lá, não é ele que está construindo, tá? Aham. Ele está vindo com dinheiro. Tá, mas ele paga o general contractor, que é ele que é responsável pela obra. Então, o general contractor hoje, se você chegar para ele e falar assim, eu quero construir uma casinha, jamais você vai conseguir um general contractor para construir uma casa para você. Aham. Por isso que a gente, por isso que os investidores vão para empresas como a nossa, que temos várias construções, que esse general contractor constrói todas. Ele tem volume, tá? Entendi. Aí sim ele pega o trabalho para construir, mas toda a responsabilidade é em cima dele. Não é em cima de nós, entendeu? Ele Aham. tem essa responsabilidade de entrega, tem essa responsabilidade de tudo. E hoje, para tirar uma licença de General Contractor é tão difícil, Márcia, tão difícil que ninguém vai querer se sujar por pouca coisa, entendeu? E ele trabalha também Entendi. com o dinheiro do investidor, né? Então, é claro que ele vai falar, olha, preciso que você coloque tanto de dinheiro e não pode parar no meio da obra.
Porque se parar no meio da obra, o general contractor que vai ser realmente penalizado. Hoje uma Ah, casa para construir, né, uma casa de mais ou menos uns 100 metros quadrados, tá? Nós vamos falar aí em torno de mais ou menos US$ 170.000. certo. Tá? Daí você vai construir aos poucos. Você primeiro dá o valor do terreno, que vai custar lá em US$ 30, 40 mil, e depois as outras fases. E ainda pode fazer alavancagem através de banco, né? Pode, pode fazer financiamento bancário na construção, e a construção fica pronto em 10 meses, mais ou menos, até menos, 8 meses, mais uns 2, 3 meses para venda. Então dá 18% mais ou menos de retorno de investimento. Tá. Menos de um ano. Digamos que eu compro um terreno, tá? E daí eu quero financiar a obra. Eu consigo financiar 100% essa obra? 100% não, tá? Você vai pelo menos em torno de 40% mais ou menos que você tem que. Porque o terreno geralmente você paga, tá? Sim. Aham, Tá? no Daí caso a no obra caso, sim. digamos, A no obra caso, eu sim. tenho o É. terreno, tá? Eu comprei o terreno, aí eu quero financiar a obra. Eu consigo financiar totalmente a obra? Você consegue, mas você vai conseguir financiar a obra em partes. Cada vez que vai ter uma fiscalização do próprio É, banco para saber aham. se já está construído, e daí ele faz o pagamento. Libera uma próxima Isso, parcela. É igual exatamente. aqui, né, é igual É. aqui. Aham. Essa questão da construção, Marta, como que você vê? Você vê como uma oportunidade, assim, muito melhor, para quem tem, digamos assim, um valor de entrada menor, né, que daí ela consegue quitar totalmente um terreno. Então, você vê como uma oportunidade mesmo esses terrenos, em torno aí de até US$ 50.000, eles estão localizados em locais, assim, que é de fácil venda depois esses imóveis construídos. Como que você vê essa oportunidade de negócio? Então, aqui nos Estados Unidos, os imóveis eles não ficam mais do que 90 dias para vender, tá? No máximo 3 meses, né, para venda. Então, e geralmente tem lugares, é claro, que antes de construir, é feita uma avaliação da área, se vale a pena ou não. Por exemplo, hoje a gente tá muito legal as vendas em Homosassa, que é pertinho de Tampa, tá? Uhum. Ali. Eu acho que teve algum tempo passado, teve muita gente fazendo casas em Ocala, mas Ocala hoje já eu não gosto muito, porque eu acho que já deu o que tinha que dar, sabe, em termos de venda. Tem muitas casas para vender lá agora e tá meio parado. Mas existem outras regiões também muito boas e que a gente oferece também. Nós fazemos reuniões aí com investidores sempre para poder mostrar essa oportunidade, né? E geralmente realmente é aquilo que você falou. São realmente pessoas que querem investir, que não querem colocar agora 200, US$ 300.000 numa casa de temporada, mas ele quer colocar 170 mil numa casa numa casa que ele constrói, já vende, já ganha 18%, já coloca o dinheiro para construir outra e assim vai, Aham. Não, tá? perfeito, perfeito. Agora vamos falar um pouquinho da capacitação profissional, que o sistema COFES Cresce está apoiando, que é um curso administrado, né, pela Marta Faustino e por toda uma equipe altamente qualificada, que é o GROW. O GROW, muita gente me pergunta se ele tem a mesma equivalência do CPS. Né, que CPS é lá o curso da NR, que é um curso já conhecido mundialmente, né, que já está no mercado há bastante tempo, e que dá uma certificação profissional, no caso, a designação, né, da NR, que são os realtors, né? E como que funciona no caso Grow a respeito das certificações? Eu soube aí em primeira mão que foi reconhecido pelo MEC. É, Então, realmente agora não tem como dizer que não está oficializado e já com um respaldo de credibilidade a toda a prova, né? Com todos os apoiadores aí do nosso mercado imobiliário e a representatividade do mercado imobiliário do brasileiro,
Conta para nós, Marta, como que surgiu o Grow, como que foi a primeira edição, como que está sendo preparada essa segunda edição, quais são os planos? Fala para nós a respeito do Grow, por favor. Então, o Grow, acho que assim, ele veio realmente para mudar a história do corretor brasileiro, né? Não que precisa ser feito o Grow através do somente pro corretor brasileiro, né? Eu acho que tem muitos corretores que também estão em outros países que também poderiam até fazer o Grow. Eu acho que é uma coisa até para o futuro, para a gente Ah, pensar com em fazer em certeza, outros né? idiomas também, né? Com certeza, não tenha dúvida. Então, mas o Grow ele veio para poder realmente ensinar. Não vai ser um curso somente para falar sobre o que cada país tem de regras. É claro que sim, é muito importante falar as regras de cada país, mas é importante também colocar a mão na massa, né? Eu acho que o Grow veio para isso. Então, o Grow tem matérias que são super interessantes, né? Tem a ética, que o CIPS também tem, né, que fala sobre a ética profissional do mercado imobiliário, né, internacional, muito bom, que inclusive quem é a nossa instrutora é a Márcia Cades, Ah, presente. né, Márcia? Bom, Presente. falamos também sobre financiamento imobiliário, tanto nos Estados Unidos como em Portugal e como também nos Emirados Árabes. Olha só, se saber sobre como funciona financiamento nesse país é muito importante. E a tributação e os aspectos legais das transações de cada país, né? Ah, Então, para a gente saber sobre tributação, quem a gente chama? Contadores. Então, são contadores que falam sobre cada país, como funciona a tributação, né? Também nós também damos também aí uma ideia sobre marketing, né? O que que uma pessoa aham. co- é muito complicado, né? O corretor sem marketing não é nada, né? Então a gente fala muito sobre network, a parceria, estratégicas globais de atuação, né? E o Aham. posicionamento digital global de cada corretor também para que possa trazer leads e fazer negócios no internacional. Então, o Grow, ele acaba sendo um curso completo, que a hora que você sai do Grow, você fala: "Uau, é muita coisa que eu aprendi", né? É muito, por isso que a gente fala que é uma oportunidade também, assim, de você conhecer o mundo mesmo, né? Então, o Grow, na verdade, ele foi exclusivamente feito para corretores de imóveis, para que eles possam atuar no mercado imobiliário global, né? E eles podem ter segurança no que eles falam para o cliente de vocês. Então, são 9 módulos, tá? Abrangendo, então, os 3 países e aonde nos 3 países concentram, então, as negociações comerciais. E o aluno pode concluir esse curso em 3 semanas. As aulas são online, mas não são gravadas. Então, o professor está ali, está ensinando, perguntas e respostas. Tem muitas novidades no grupo que eu não vou falar aqui. Você tem que fazer inscrição para poder saber. É só ligar, é só entrar no website, né? globalrealestate.com e fazer a inscrição aí. As aulas começam semana que vem, né? Dia 19. Dia 19, Uma 19, dia pergunta. 19, Dia 19 19 horas. começa. São segunda, quarta e sexta, às 19 às 22 horas. Lembrando que você perguntou para mim qual que é a diferença do Grow com o CIPS. Tá? Isso. Olha só, para você ser membro da NEAR, você precisa fazer o IRM, tá? Para você se associar à NAR. Ninguém precisa fazer um curso de Grow e nem curso de CIPS para você se associar à NAR. Só você entrar na NEAR e fazer a associação. Custa US$ 100, tá? O que acontece? Quando você faz o CIPS, o próprio curso do CIPS, que é a NEAR, já você paga e já paga a inscrição e já faz o, o IRM também com eles, tá? Aham. Não me lembro agora quanto que é o curso, mas é muito parecido os valores, né? Em relação ao Grow Do também. CPS? Eu acho que era 300 e Aham. pouco, 400 e poucos dólares, né? O Grow, ele custa R$ 2.500. Eu Uhum. falo para vocês, é um curso igual? Não é igual. Tem gente que faz CIPS e faz o Grow também. A diferença é que o Grow a gente realmente chama pessoas que estão no mercado trabalhando, então eles vão falar o dia a dia, como funciona. Aham. Praticamente a prática, né, do Grow, tá? Uhum. É, bom, enfim, você sai realmente preparado desse curso para que você possa realmente atender seu cliente, já ter um monte
de respostas para dar para quando ele tem, quero investir lá em Portugal, como que funciona, quais são os lugares, como funciona a tributação. Então, assim, você vai ter resposta na ponta da língua para poder falar com o seu cliente. Mas, assim, já venha preparado, tá? Para você que queira fazer o curso, já venha papel, caneta, lápis, anotando tudo que tem prova no final ainda. Então, é muito importante que você vai realmente dispostos a aprender. Olha aí, ó, que coisa boa. E sem contar, né, Marta, isso daqui eu vou dar um spoiler, né? Sem Hum. contar que os instrutores, tanto de Portugal quanto dos Emirados e dos Estados Unidos, são instrutores que trabalham efetivamente no mercado. Assim sendo, já é um referencial de alguém nesses locais para estar te orientando Já caso faz você. parceria, né? Exatamente. E olha, uma parceria, vamos dizer aí, ó, de alto nível. Vamos falar um pouquinho dos instrutores? Posso falar, Márcia? Claro, por Vamos lá. favor, por Dubai, favor. Ana Gazarra, gente. Ana Gazarra tem um potencial assim enorme, sabe muito, muito sobre Dubai. Marcelo Marques, na parte de digital, tá? De mídias sociais e tudo com ele. A Desirê, doutora Desirê, ela é advogada em Portugal, vai falar sobre abertura de empresas, como funciona e como funcionam as leis lá. Temos o Pedro Fonseca de Portugal, ele também é um broker em Portugal, tem várias imobiliárias da Remax. Márcia Cades, não podia deixar de falar, né? Da Cadu, CEO da Cadu Imóveis, que também vai falar muito sobre ética e também faz parte da ética do Cresce Paraná, certo, Márcia? Isso, eu participo da É, comissão. da comissão de ética. Vamos falar do Isso. Marcos Rezende. Marcos Rezende, um contador há mais de 30 anos nos Estados Unidos, muito aprender com ele, sabe muito. Tem vários escritórios, não só em Orlando, como Deerfield, né? Miami também, Boston. É uma É, a, enciclopédia, né? É uma exatamente. enciclopédia ambulante. Vamos falar da Vânia de Portugal, a Vânia sobre financiamento em Portugal. Você vai entender tudo como funciona, que é totalmente diferente de outros países também o financiamento, juros baixíssimo em Portugal em relação aos outros países. Verdade. Vamos falar de financiamento Estados Unidos com o Elton, né? O Elton, Elton Lucelli e a Thalita, que são da Raiki, eles são Raiki Mortgage, eles vão falar sobre construção, tanto na parte de negócios, tá? Comerciais, vão falar de construção também residenciais e também vão falar de construção toda a parte de construção também, desculpa, de aprovação para financiamento em short-term rentals. Desculpa, eu falei errado, não é construção, é financiamento, os dois, tá? Financiamento. Financiamento nos Estados Unidos, isso. E, por fim, aí nós temos aí Marta Faustino, que sou eu, broker nos Estados Unidos, CEO da DTB International Realty, também sou a diretora internacional do COFES, Sistema COFES Cresce. E também agora no próximo ano representando a Sila, né? Que é a Confederação Imobiliária da América Latina. Vou estar na Sila também. E vou estar ali ensinando um pouquinho para vocês sobre toda a parte de real estate, né? A parte imobiliária dos Estados Unidos. Vamos conhecer muito, falar um pouco, fazer comparação com o Brasil. Vai ser muito legal nossa aula, tá? Eu vou estar à disposição de vocês também. É isso daí a formação do Grow. Aí a gente Perfeito. fala, let's grow, venha pro Grow. Let's go, let's go. Bastante interessante essa parte da representatividade sua, Marta, perante a Sila, porque é um órgão que, né, faz tanto tempo que o COFES faz parte, né, integrante, e nós nunca tivemos nenhuma fala de ninguém a respeito dessa potência que é o imobiliário da América Latina. E É nós temos verdade. uma cadeira de representatividade dentro dessa entidade que nos dá não só o poder de transacionar lá dentro, mas de trazer todas as possibilidades de negociações e de oportunidades que cada país oferta, né, oferece em decorrência desse acordo, né, que já foi assinado há tantos anos e que nós corretores
podemos estar a par e podemos aproveitar todo esse network, toda essa complexidade que é o mercado imobiliário latino, não é? É verdade. Você sabe que a Sila ela por foi realmente pelo Brasil, né, pelo presidente Sim, João Teodoro, juntamente com o sim, Celso, né, foi eles quem fez o logo da Sila foi o Heitor. o Heitor. Então assim, realmente o Brasil está muito inserido na Sila, né, e agora nós estamos ali, junto com o Sila. Esse ano vai ser a confederação da Sila vai ser no Rio de Janeiro, tá, e Uhum, vamos estar todos juntos, junto com o CIMI. perfeito. É, e o CIMI vai ser Rio de Janeiro esse ano também, né? Vai ser Rio de Janeiro também. Vai ser Rio de Janeiro. Vai ser juntos os Perfeito. 2, confederação, Aham. Aham. tá. Marta, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para nós, né? Tanto dessas oportunidades decorrentes lá da Flórida, para quem ainda está fora, investidor ou corretor, o que, que você traz aí de mensagem, de alerta, né? Para que possa estar acordando e Uhum. trazendo, né, esse investidor, esse corretor aí a aproveitar esse nicho de oportunidades aí fora. Bom, sem dúvida, né, eu acho que investir na Flórida é, é o melhor momento agora, né, é você Aham, construir um patrimônio, né, com estratégia, a previsibilidade e ter uma visão também a longo prazo, né. Hoje Flórida está aham, crescendo muito, né, pode ter certeza que quem entrou no passado e comprou imóveis aqui, não se arrepende hoje, pela aham, quantidade que ganharam, né. Então, assim, a Flórida hoje realmente é o principal destino de investimento direto do estrangeiro nos Estados Unidos. Então a infraestrutura é realmente avançada, o acesso é global, nós temos aí grandes sabemos, né, o Miami hoje é o quinto eh, porto maior dos Estados Unidos. Então nós temos muita vantagem, né, vantagens de você entrar aqui, aham. abrir uma empresa, trazer sua empresa para cá, né, então realmente tem muitas vantagens aqui. Para você que é investidor, eu aconselho então, que você comece, porque você pode, tá, busque orientação profissional, entenda a sua estratégia antes de comprar, tá? E dê o primeiro passo, porque o mercado ele recompensa quem age, com certeza, tá? Acho que é realmente isso. Queria deixar aqui meu obrigado, Márcia, para você. Muito obrigada por esse tempo aqui contigo, né? De ser escolhida aqui para poder falar. E, Eu que agradeço, nós é que agradecemos, né. né, e estamos juntos aí para quando Eu acredito que precisar, me chame. todos que estão assistindo essa live, eu acredito que hoje, sai daqui com uma informação, digamos assim, diferenciada e que vai fazer toda a diferença, tanto para quem quer investir, que sentiu a segurança, né, de uma profissional com tanta experiência lá fora, atuante aí na Flórida há mais de 20 anos, com a credibilidade aqui, o apoio do COFES, Cresce, né, representando o nosso órgão federal aí, né, o maior da nossa classe em todo o mundo, né? Então isso não é pouca coisa de jeito Obrigada. nenhum, realmente é um diferencial e uma honra tê-la aqui. Tá, Ah, obrigada pela sua obrigada. presença, e eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Vai ficar gravado, eu vou colocar nos canais aí do NCI, no meu canal, vou disponibilizar para o teu também, para que todos tenham a oportunidade, né? Quem não pôde estar assistindo agora ao vivo, tenha a oportunidade de assistir depois. Vou pedir um grande favor para você, Márcia, porque assim, Claro, cada vez que eu faço uma live, muita gente me procura e eu não consigo responder o WhatsApp. Então, assim, para certo. quem for procurar e querer saber, como eu faço parceria com a DTB como corretor e tudo, fala com a Márcia direto, por favor. Deixa o contato aí, Ai, Márcia, onde as ai. pessoas podem te procurar e porque com Ai. certeza vai ter uma resposta muito mais rápida aí e você pode entrar lá na DTB, muito bem-vindo. Quando você entra na DTB também através do nosso website, você coloca lá que é Cadu Imóveis, porque foi por aqui que você conheceu a DTB, me conheceu.
Então venha participar, venha ser um corretor internacional, sim, nós estamos de portas abertas para você. Combinado, combinado. E eu estou disponível aí, a Marta está aí me indicando e não tem problema nenhum. Pode me buscar aí que eu Obrigada. posso estar sanando as dúvidas e que eu não souber, eu pergunto a ela. Mas Perguntamos pode a falar com uma ela. só. Tá Perguntamos a ela, bom. não tem problema, né? Obrigada, Márcia. Um abraço grande, Obrigada viu? eu. Um Fica com Deus abraço. aí. Tchau, tchau. Você também. Obrigada a todos. Tchau.